samurai é encontrado morto em um bosque de bambu. Uma a uma, as únicas testemunhas conhecidas do crime contam suas versões dos eventos que ocorreram. Mas, conforme cada uma conta sua história, fica claro que cada declaração é plausível, mas diferente das demais, e cada testemunha compromete a si mesma. Essa é a premissa de Dentro do Bosque, um conto publicado no início dos anos 1920 pelo escritor japonês Reinosuke Akutagawa, embora muitos conheçam essa história de perspectivas conflitantes por um nome diferente, Rashomon. Em 1950, o cineasta japonês Akira Kurosawa adaptou duas das histórias de Akutagawa em um único filme. O filme apresentou ao mundo uma metáfora cultural duradoura que transformou nossa compreensão da verdade, justiça e memória humana. O efeito Rashomon descreve uma situação em que pessoas fazem relatos significativamente diferentes, mas igualmente possíveis, sobre um mesmo evento. Usado para destacar como as testemunhas oculares não são confiáveis, o efeito Rashomon ocorre em duas condições específicas. A primeira, não há evidências que comprovem o que de fato aconteceu. A segunda, há uma pressão pela conclusão, geralmente por parte de uma autoridade tentando chegar à verdade definitiva. Mas o efeito Rashomon destrói a própria ideia de uma verdade única e objetiva. No material de origem, Akutagawa e Kurosawa usam as ferramentas das suas mídias para dar peso igual a cada personagem, transformando cada testemunha em um narrador sem credibilidade. Sem pistas sobre quem tem o relato mais preciso, a plateia não sabe em que personagem confiar. Em vez disso, cada testemunho possui aparência de verdade, e a plateia fica questionando suas próprias convicções enquanto tenta adivinhar quem deu cabo da vida do samurai. Alguns podem achar isso frustrante, porque a trama subverte expectativas sobre como os mistérios normalmente terminam. Mas, ao evitar oferecer uma resposta clara, esses dois artistas capturam a desordem e complexidade da verdade e da memória humana. Neurocientistas descobriram que quando formamos memória, nossa interpretação de informações visuais é influenciada por experiências anteriores e vieses pessoais. Alguns desses vieses são únicos de alguns indivíduos, mas outros são mais universais. Por exemplo, o viés egocêntrico pode nos influenciar a subconscientemente reformularmos memórias de modo a ver positivamente nossas ações. Mesmo que sejamos capazes de codificar fielmente uma memória, se lembrar dela incorpora novas informações que modificam a memória. E quando nos lembramos do evento depois, geralmente nos lembramos da memória embelezada em vez da experiência original. Por causa desses fenômenos psicológicos subjacentes, o efeito Rashomon pode surgir em qualquer área. Na biologia, cientistas com o mesmo conjunto de dados e os mesmos métodos analíticos normalmente publicam resultados diferentes. Antropólogos lidam muito com o impacto que experiências pessoais podem ter na percepção de um especialista. Num caso famoso, 2 antropólogos visitaram a cidade mexicana de Tepoztlán. O primeiro pesquisador descreveu a vida local como feliz e satisfeita, enquanto o segundo registrou os residentes como paranoicos e descontentes. Especialistas à parte, o efeito Rashomon também pode afetar o público em geral, especialmente na percepção de eventos mundiais complicados. Por exemplo, após a conferência de 2015 sobre segurança entre Estados Unidos e os líderes dos países árabes, a cobertura da mídia sobre a conferência foi bastante discrepante. Alguns veículos disseram que tudo correu bem, enquanto outros disseram que foi um fracasso. É tentador nos fixarmos em por que temos percepções conflitantes, mas talvez a pergunta mais importante que o efeito Rashomon traga seja esta: o que é a verdade? Será que há situações em que uma verdade objetiva não exista? O que versões diferentes sobre um evento podem nos dizer sobre o momento, o local e as pessoas envolvidas? E como tomar decisões em grupo se todos temos vieses, informações e vivências diferentes? Como a maioria das perguntas, essas não têm resposta definitiva. Mas a duradoura relevância da história de Akutagawa sugere que talvez seja importante aceitarmos a ambiguidade. Continue alimentando sua mente enquanto aprende como funciona. Inscreva-se em nosso canal ou assista a esses vídeos. Seu cérebro vai agradecer.